Boa noite a todos e que a paz do Senhor Jesus alcance cada coração nesse momento. Louva a Deus por mais uma oportunidade de estar à disposição do Senhor para ser instrumento dEle, e que essa noite, cada palavra que sair dos meus lábios, ela possa encontrar guarida, que ela possa ser enviada como uma flecha e que toque o teu coração. Glorifico ao meu Deus pela vida da minha esposa, a missionária Beatriz, que se encontra em casa, intercedendo pela minha vida, pelos meus 2 filhos. Louvo a Deus também pelo Ministério de Louvor, pelas pessoas que estiveram aqui fazendo essa live. Que Deus possa abençoar de uma forma magnífica, e também a minha liderança. E a todos vocês que sempre estão nos acompanhando, a você que é a primeira vez, chame a pessoa que está próximo a você, pegue aí a Bíblia, redobre a sua atenção, porque certamente Deus tem uma palavra para o teu coração. Abra suas Bíblias no Salmo número 42. Salmo número 42, versos 1 a seguir, que diz assim: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei entre a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está batida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a salvação da sua presença. Glorificado seja o nome do Senhor. Se você quiser continuar com a sua Bíblia aberta, fique à vontade, mas esteja atento àquilo que Deus quer ministrar ao teu coração. Certamente, você que está aí nos assistindo, não é coincidência, não foi por acaso, não é coisa do destino, não. É o Espírito Santo que te impulsionou para saber exatamente aquilo que Deus tem preparado para cada um de vocês. Queridos, eu quero compartilhar contigo essa noite um tema que Deus falara ao meu coração. E o tema dessa mensagem é: aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma. Se você quiser falar para você mesmo, fique à vontade, porque muitas das vezes é assim que nós nos sentimos. É assim que nós ouvimos as pessoas dizerem a respeito de uma alma abatida. Queridos, analisando o texto ora lido, nós sabemos exatamente que os salmos têm um significado de cânticos ou louvores. Nós sabemos que os salmos, eles foram escritos com o intuito de expressar os sentimentos mais íntimos do desejo da alma de cada um do cidadão. E quando nós vamos ver o que eu acabara de ler, podemos analisar no texto que o salmista está expressando um sentimento de uma forma que talvez eu não queira, talvez você não entenda também. Mas é por isso que Deus quer falar com cada um de nós a respeito desse salmo. Segundo relatos, este Salmo 42 e o 43 são mesmo. A questão da divisão é só didática. E segundo também estudiosos, este salmo foi escrito por Davi. Nós não sabemos exatamente
estou apenas relatando o que eu acabei de pesquisar. Todos eles, a maioria, dizem que Davi, por passando grandes perseguições por causa dos seus inimigos, Davi, quando foi aclamado, quando Deus o levantou, sobre a vida dele também foi levantado muitos inimigos. E por causa disso, Davi sofreu bastante perseguições. Uma delas, nós sabemos que foi o rei Saul, que queria o matar de qualquer jeito. Outra, nós sabemos perfeitamente que o seu filho Absalão, ele o perseguiu também para tomar o seu trono, para tomar o seu reinado à força, a qualquer custo. Mas o que nós bem sabemos é que não fala exatamente. Outros dizem que esse salmo ele foi direcionado exatamente para os filhos de Corá. Quem foi Corá? Nós sabemos que lá em Números vai dizer em que Corá ele foi enterrado, ele foi tragado pela terra por causa da sua rebeldia, e ele deixou filhos, e por causa disso Deus assim o conservou a sua geração. Essa geração deu continuidade ao ministério de levitas, à família musical de Israel. Então, muitos estudiosos afirmam que esse salmo foi direcionado para se fazer um arquivamento na arte da música naquela época. Bem, nós não sabemos, e eu repito, eu quero hoje ficar falando a respeito do salmista. Não quero citar nomes, eu quero falar desse personagem, o salmista. Eu queria que você entendesse perfeitamente o teor dessa mensagem. Estamos falando de um personagem, o salmista, o homem que estava vivendo por momentos tristes, momentos de aflições, momentos de angústia. Esse homem estava passando por uma guerra espiritual. Nós sabemos que conviver com guerras durante dia após dias, não vimos nenhum relato de nenhum soldado falar de tantas aflições como esse salmista está falando aqui. Sabe por quê? Porque nós entendemos que quando se trata de guerra espiritual, o negócio é diferente. Quando se trata de guerra espiritual, é uma luta contra as trevas, é uma luta entre o espírito e a alma, e nós sabemos que há conflitos internos em torno da situação que se encontra essa pessoa. Esse homem estava vivendo uma guerra terrível, esse homem estava passando por momentos difíceis. Ele chega a dizer, ele chega a falar de uma forma bem clara em que a sua alma se encontrava abatida. E aí agora eu abro um parêntese e te faço uma pergunta a você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo. Você sabe exatamente o que é uma alma abatida? Você já passou por essa situação? Você simplesmente só ouviu dizer? Ou você, por acaso, está passando por essa situação? Por acaso a sua alma se encontra abatida? Queridos, eu não sei exatamente o que dizer, porque eu não sei da tua vida. Eu não sei exatamente o que falar, porque eu não sei como você se encontra. Mas se Deus me tocou, mas se Deus me dirigiu essa palavra, é porque certamente tem vidas que precisa ouvir. Se Deus, Ele determinou através do Espírito Santo que eu trouxesse essa mensagem, porque o Espírito Santo vai falar no íntimo da sua alma. Então abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, abra o teu coração, fique atento, fique ligado, porque Deus marcou um encontro contigo. Se a alma está abatida, com certeza é porque aconteceu alguma coisa. Nós sabemos, nós convenhamos que pode ter sofrido decepções, pode ter acontecido traumas na infância, também pode ter acontecido por causa de perdas. E quando essas coisas acumulam no íntimo do seu ser, ela agora se envolve, ela se entrelaça com dores, com tristezas, com angústias.
E isso se torna difícil a pessoa conviver com esses sintomas. É difícil uma pessoa se alegrar com esses sintomas. É difícil uma pessoa conviver com esses sintomas, não é nada fácil. E o pior do que isso é você ouvir aqueles que estão próximos de ti. E o pior do que isso é quando ninguém te ouve. É por isso que muitas pessoas elas se isolam. É por isso que muitas pessoas elas tomam atitudes precipitadas. Mas a minha pergunta novamente é: você está passando por essa situação? A sua alma está abatida? Então repete comigo o tema: aquieta a minha alma. Fala isso com convicção: aquieta a minha alma. Ei, mas o que fazer nesse momento? Mas o que fez o salmista naquele dia, naquela hora, naquele instante? Nós vamos entender que no versos 1, o salmista ele começa a se expressar. Ele começa a falar, ele começa a desabafar a sua situação. Ele começa a dizer o que ele está se sentindo, e ele começa a fazer uma comparação com um animal chamado servo. E ele começa no verso 1 dizendo que assim como o servo, ele brama pelas correntes das águas, assim suspira a alma dele. A alma dele tem sede de Deus. A alma dele sente essa vontade. A comparação que ele está fazendo com certeza é de um animal que está sedento pelas águas, de um animal que está no deserto, de um animal que está morrendo de sede, morrendo de vontade, de um animal que está sentindo a necessidade de se manter vivo por causa dessa água. E essa água, esse animal, ele tem certeza que ao tomá-la, ao bebê-la, vai saciar a sua sede e ele vai ficar bem. Era isso que o salmista estava tentando explicar com o seu sentimento de dor. Que assim como um animal sente sede, ele também sente sede de Deus. Essa necessidade de Deus, essa necessidade da presença de Deus, precisa ser constante em nossas vidas, nem só no momento de deserto, de sequidão. Mas o interessante também é que ele fala da importância da presença de Deus. Ele fala dessa importância que nós precisamos manter acesa, é a presença de Deus em nossas vidas. O salmista tinha 1000 motivos para expressar a sua dor. O salmista tinha 1000 motivos para tomar outras atitudes. Mas ele fala a sua necessidade. A necessidade de sentir aquela presença maravilhosa. E ele sabe que a presença maravilhosa que traz sede ao seu coração é essa presença que lhe mantém vivo. Queridos, quando nós vamos entender que a pessoa que está com uma alma batida, a primeira coisa que o salmista fez foi conversar. E hoje Deus fala com você: por que tu estás isolado? A tua alma está abatida, procure alguém para conversar. Procure alguém para desabafar. Não estou dizendo para você tomar atitude precipitada e ir para a rede social desabafar, porque você só vai encontrar crítica. Mas talvez você que esteja do outro lado está me dizendo que não tem alguém, que não encontrou alguém, que não confia em alguém para desabafar. Você não quer isso. Ei, eu quero te dizer que você precisa. Procure o seu cônjuge. Procure alguém da sua família. Procure o seu líder. Peça a Deus para te enviar pessoas de confiança, pessoas que têm conhecimento nessa área para te auxiliar. Mas eu quero te dizer que você precisa desabafar. Você precisa falar o que você está sentindo. Afinal de contas, qual é a tua sede? Você tem sede de quê? Por que a tua alma se encontra abatida? Há quanto tempo a tua alma está abatida e você se encontra calado, isolado? Mas talvez você queira me corrigir dizendo que o salmista, ele não desabafou com ninguém. Claro, o salmista estava refugiado. O salmista, ele estava passando por um momento de perseguições, ele estava isolado, ele não tinha ninguém
para desabafar, mas o melhor do que isso ele fez, ele desabafou com Deus o Todo-Poderoso. E você que está aí, que está dizendo que não encontrou ninguém, que não vai fazer isso com ninguém, eu tenho um conselho para ti essa noite: procure Deus e comece a desabafar com Ele, comece a falar com Ele, através de salmos, que através de cantos, através de louvores, através de oração. Eu não sei a forma que tua alma se encontra, mas se você deixar Deus ouvir as tuas orações, se você deixar Deus entrar com providência na tua vida, Ele vai mudar a tua história. Aleluia. O salmista não tinha ninguém. O salmista, ele estava sozinho, mas isso não quer dizer que ele se isolou. Isso não quer dizer que ele tomou decisão precipitada, não. Ele foi atrás daquele que pode todas as coisas. Ele começou a expressar: minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo, e quando é que eu vou entrar na tua presença? O salmista estava dizendo: a minha alma está abatida porque eu sofri perdas. A minha alma está triste, angustiada, porque eu perdi a presença de Deus. Mas mal sabia ele que Deus estava ouvindo. Mal sabia ele que Deus estava pertinho dele. Mas nós vamos falar disso mais adiante. Querido, está na hora de você procurar Deus. Está na hora de você relatar o sentimento da sua alma. Está na hora de você desabafar os teus sentimentos para aquele que pode mudar a tua história. Aleluia. A alma daquele homem estava abatida. A alma daquele homem estava terrivelmente angustiada. Ele não sabia mais o que fazer. Ele se lança aos pés do Senhor. E para piorar, a igreja, quando a alma está abatida, o seu semblante, ele mostra essa tristeza. Quando a alma está abatida, há tristeza no olhar. Por mais que a pessoa, às vezes, ela tenta esconder, por mais que a pessoa que está passando por esse momento, ela até finge, ela não mostra essa percepção. Talvez ela tenta buscar forças onde não tem força, ela tenta se esforçar ao máximo, mas sempre essa tristeza transparecerá através do seu semblante, do seu olhar. E as pessoas e os inimigos, ao ver essa situação na vida do salmista, os inimigos não perderam tempo. Os versículos a seguir, eu queria que você me acompanhasse. A Bíblia vai nos dizer que, por causa disso, ele se alimentava noite e dia, dia e noite, com as suas lágrimas. As suas lágrimas era o seu alimento. Era isso que mantinha ele. Noite e dia, aquele homem chorava. Aquele homem não comia mais. Aquele homem estava sentindo uma tristeza tão grande, a ponto de chorar dia e noite. E os inimigos, vendo isso, a primeira coisa que os inimigos fazem, a primeira coisa que os hipócritas fazem, a primeira coisa que os críticos fazem é perguntar. A primeira coisa que eles fazem é perguntar: aonde está o teu Deus? Queridos, observe que quem está vivendo nesse momento só aparece acusadores. É para piorar mais a situação. Quem está vivendo nesse momento só aparece quem gosta de apontar, só aparece quem gosta de criticar, porque as pessoas que estão lado a lado com Deus, a todo instante tem uma nuvem de testemunha, aqueles que querem ver bons exemplos e aqueles que querem ver a pessoa fracassar, aqueles que querem ver a pessoa tropeçar, e quando a pessoa tropeça, a primeira coisa que eles fazem é apontar o dedo na cara e dizer: tu não era o bom? Cadê o teu Deus? Tu não disse que Ele era isso, era aquilo? Por que está acontecendo isso contigo agora? Por que tu estás desempregado? Por que tu estás angustiado? Por que tu estás enfermo? Mas mal eles sabem que as pessoas que fazem a vontade de Deus também passam por tribulações,
Mal ele sabe que os servos de Deus passam por momentos difíceis. Mas o que eles não entendem, sabe o que é? É que lá no céu, a nossa morada tem um lugar preparado para cada um de nós. Então, se eu fosse você que está sendo acusado, se eu fosse você que não está conseguindo mais esconder a sua tristeza por causa da sua alma que está abatida e que está sofrendo acusações, não se preocupe não. Se eu fosse você, eu teria convicção que esse momento que você está passando agora é simplesmente passageiro, é momentâneo, porque tem uma glória esperando por cada um de nós. Então aquieta tua alma, pelo amor de Deus. Aquieta tua alma, fica tranquilo. Quem te justifica é Deus. Quando nós vamos entender que através dessas acusações, o salmista ele não responde nada aos opositores. O salmista ele não entra na carnalidade, ele não usa a sua força, ele não usa a sua ignorância, não, porque cada um de nós, às vezes, passamos por situações que mostramos realmente em que não aguentamos tipo de acusações. Mas o salmista simplesmente ele chorava noite e dia. Simplesmente o salmista ficou em silêncio, ouvindo aquelas acusações e chorava noite e dia. Ele não comia, ele não bebia, ele simplesmente chorava. Esse era o seu mantimento, esse era o seu alimento. Já pensou? Ele esperando que alguém o encontrasse e desse uma palavra de consolo a ele. Já pensou ele esperando que alguém o encontrasse com uma palavra de conforto, com uma ajuda financeira, com uma palavra aconselhadora? Já pensou ele esperando alguém bater no seu ombro e dizendo estou aqui? Já pensou ele esperando alguém o abraçar? Já pensou alguém enxugando as suas lágrimas? Mas ele estava desolado, ele só ouvia acusações, e essas acusações eram constantemente. Sabe o que isso significa? É que todos os dias, os seus opositores, todos os dias os seus inimigos, todos os dias os hipócritas, todos os dias os críticos jogavam na cara dele: aonde está o teu Deus? E você que tem vivido isso, eu sei que Deus está falando contigo. O que tu tem feito? Qual é a tua atitude? As pessoas não entendem o que tu está passando. As pessoas não te oferecem um ombro amigo. As pessoas não te oferecem nenhum tipo de ajuda. Mas tu só encontra acusadores, apontadores. Mas a minha pergunta é: isso você e eu vamos viver todos os dias. Mas a minha pergunta é, a minha preocupação é: o que é que tu tem feito sobre essas acusações? Qual é a tua resposta? O que tu tens feito? Como tu tens agido? Ei, está na hora de tu dizer. Está na hora de ficar em silêncio. Aquieta minha alma, para não fazer besteira, para não falar besteira, para não te complicar cada vez mais. O meu conselho é: faça como o salmista, fica em silêncio. E se tu quiseres chorar, fique à vontade. Sabe por quê? Porque certamente Ele colherá todas as tuas lágrimas. Certamente cada lágrima que rolar no teu rosto, cada lágrima que cair ao chão, Deus entenderá isso. Deus vai entender a tua situação. Na hora certa Ele vai entrar com providência. Entenda isso de uma vez. Entenda isso. Ei, é assim que os nossos inimigos querem nos ver, caídos, cabisbaixos. E precisamos ter cuidado, porque certas palavras que saem dos nossos lábios, ela pode matar pessoas, ela podem tirar vidas.
Temos que ter esse cuidado, que a nossa boca ela foi feita para abençoar. Enquanto alguém está com a alma batida, você precisa se aproximar dela e falar palavras que edificam. Você precisa dar o seu ombro amigo. Você precisa o ajudá-lo de outra forma, sem falar coisas que machucam, sem falar exortações. Ei, Deus não te chamou para isso. Essa pessoa só precisa desabafar contigo. Ela só precisa de um ouvido de confiança. Ela só precisa de uma mão amiga que diz: se tu cair, eu te levanto. Ela só precisa de passos que possam ser confiáveis, que possam dizer: caminha comigo que eu andarei contigo. Queridos, nós somos chamados para ser instrumentos de Deus. E tem vidas aí perecendo. E essas vidas se encontram escondendo. Essas vidas se encontram nas escuras. Essas vidas se encontram isoladas. Mas hoje Deus vai chamar a tua atenção. Mas hoje Deus vai te levar a essas vidas. Porque através de você, essas vidas vão ganhar forças. Essas vidas, elas vão ser restauradas. Eu sei que Deus está falando contigo. Você precisa entender isso. Aleluia. Aquele salmista, por passar por essa situação, agora dentro dele bate também uma saudade interminável. Ele começa a se lembrar das procissões. Ele começa quando me lembro disso, dos momentos que íamos juntos, as procissões, quando caminhávamos juntos, que nós íamos cantando, que nós íamos adorando, eu ainda o louvarei. Que saudade desse tempo. A saudade começa a bater de uma forma tão grande, que entre as coisas a quais a sua alma está abatida, porque essa saudade, meus irmãos, é da perda que ele teve. E que perda é essa que mais uma vez eu vou falar? É a perda da presença de Deus que ele sentia naquele tempo. É a saudade que ele tinha da comunhão, de estar junto com os seus irmãos, daquela amizade, daqueles momentos bons. De ano em ano eles iam para o templo, eles lá adoravam ao Senhor, eles adoravam ao Senhor de todas as formas. Naquela época só existia um lugar para adorar, que era em Jerusalém. Então eles se preparavam para isso. E quando ele se vê exilado, quando ele vê perseguido, quando as pessoas que estavam perseguindo ele tiraram esse prazer dele, a alma dele ficou angustiada, a qual lhe trouxe tristeza, a qual trouxe abatimento. Qual é o motivo que a tua alma está abatida? Ei, quando nós vamos entender que esse salmista, por perseguições que ele esteja passando, ele não relata nenhum momento acerca dos seus inimigos que fizeram isso. Nenhum momento esse salmista ele relata que tem sede de vingança com essas pessoas que tiraram esse prazer dele. Nenhum momento esse salmista ele relata que a sua alma está abatida porque está com medo dos seus adversários. Não, nada disso o preocupa. As pessoas que fizeram o seu mal, as pessoas que queriam tirar a sua vida, as pessoas que queriam lhe prejudicar, ele entregou na mão de Deus. O seu medo não era tão grande assim, ele não chega a relatar. Mas o que ele deixa claro, a causa da sua alma estar abatida era a falta da adoração a Deus. A causa da sua alma estar abatida era a presença de Deus. Foi isso que Moisés disse para Deus. Deus ofereceu a Moisés um exército de soldados. Deus ofereceu a Moisés a providência. Mas Moisés disse: sem a tua presença eu não vou a lugar algum. Sem a tua
sem a tua presença, eu não tiro o meu pé daqui, eu não saio, eu não faço nada. Sabe o que Moisés estava dizendo? Que a tua presença é a coisa mais importante na minha vida. Talvez a tua alma está angustiada, abatida por coisas supérfluas. Talvez a tua alma se encontre dessa maneira porque tu estás angustiado por coisas que tu não conseguiu, por coisas banais. Mas aqui nós estamos vendo a história, a situação de um homem que se encontra angustiado porque ele sente vontade de estar na presença de Deus. Esse homem estava com saudade dos dias que eles iam juntos adorar a Deus. Eu queria que você entrasse nesse cenário. Eu queria que você imaginasse a alegria daquelas pessoas indo para o templo a adorar a Deus. Eu queria que você imaginasse a alegria das pessoas se programando, se arrumando, arrumando tudo para chegar o momento de ir para o templo. E quando o salmista se vê longe dessas coisas, quando o salmista se vê longe dessas pessoas amadas, quando o salmista se vê longe desses momentos maravilhosos, ele não aguenta. A alma dele começa a se angustiar. E uma coisa terrível é algo que a gente não consegue de maneira nenhuma controlar. É um sentimento que, por mais que você saiba o que está acontecendo, mas você não tem forças. E a estratégia que o salmista teve foi se lançar na presença de Deus e falar tudo o que estava se passando. Ei, você teve essa coragem. Você precisa ter essa atitude. Você precisa ter essa estratégia. Você não está conseguindo se controlar. Você não está conseguindo através dos seus conhecimentos. Busque a ajuda de Deus. Fale para Ele a sua situação. Fale para Ele o que você está sentindo, por favor. Hoje é noite de você desabafar. Mas por enquanto, aonde você estiver aí, começa a falar: aquieta minha alma. Por que está tão angustiada assim? Quando o salmista, ele se expressou tudo o que estava passando, ele agora começa a falar com a sua própria alma. O salmista agora, ele começa a conversar com ele mesmo. Ele não teve aconselhamento, ele não teve a quem perguntar. Ele conversou com Deus, ele agora se volta para ele e começa a falar com a sua própria alma. É como se ele estivesse se olhando no espelho e fazendo essa pergunta a si mesmo: ó minha alma, por que está abatida? Ó minha alma, por que se encontra assim? Ó minha alma, por que tu estás desse jeito? Ó minha alma, para com isso. Ó minha alma, está na hora de dar um basta. Ele começa a ter um entendimento da sua situação. Ele agora ganha forças para conversar com a sua própria alma. Ele ganha forças para relutar contra esse sentimento tão forte. Ele começa a falar para a alma: aleluia. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu ainda o louvarei. Ele estava dizendo para a sua alma: eu não estou conseguindo agora. Eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu tanto queria. Mas aquieta minha alma. Não me perturbas tanto assim não. Quieta aí, por favor. Porque ainda nós vamos se alegrar. Ainda nós vamos louvar. Ainda nós vamos ser felizes. Ainda nós vamos voltar àquele tempo. Ainda eu vou fazer aquilo que me tiraram. Ainda eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu necessito.
eu ainda vou saciar a minha sede, porque essa presença é a salvação da minha vida. Essa salvação é a tua presença e vice-versa. Aquieta minha alma, se controla aí. Ei, o salmista, ele obteve forças. No momento de tristeza e dor, ele obteve forças para mandar a alma se aquietar. Essa palavra é para você. Começa a falar com sua alma. Começa a pedir ela para se aquietar. Ei, o que você tem feito? O que você está fazendo? Tenha estratégias de Deus. Fala para ela que essa situação que você está vivendo, esse conflito vai passar. Que um momento de felicidade vai chegar na tua vida. Você precisa ter essa autoridade. Você precisa reacender essa chama, essa esperança que está dentro de você. Você só precisa colocar ela para fora. Você precisa entender, por mais que os inimigos estão dizendo, cadê o teu Deus que não está fazendo nada por ti? Cadê o teu Deus que tu disse que era bom? Cadê o teu Deus que te deixou angustiado? Você precisa ter essa convicção. O meu Deus, ele não dorme. O meu Deus, ele está nos céus. O meu Deus, ele está dentro de mim também. O meu Deus está cuidando de mim. E no momento certo, a minha alma, ela vai se alegrar. Começa a ter essa convicção e autoridade na tua vida. Está na hora de você dar um basta. Está na hora de você entender que essa convivência, esse tempo todo, essa situação que você está passando, será testemunho para muitos. Será experiências grandiosas que você um dia irá contar. E ou coisa boa é quando nós passamos pelos desertos, ou coisas boas é quando nós passamos pelos vales, porque é nessas situações que Deus manifesta a sua glória, mostrando o seu poder, e nós mostramos a Ele a nossa dependência. Nós precisamos viver experiências íntimas com Deus. Chega de contar experiências dos outros. É por isso que Deus nos leva a essa situação, para ter esse momento íntimo com cada um de nós. Então esse momento que você está passando, eu quero te pedir, repete comigo mais uma vez: aquieta minha alma, sossega minha alma. Por que está tão perturbada? Está na hora de parar. Porque está chegando aí dias de gozo, está vindo aí dias de glória, está vindo aí dias de alegria, está vindo aí o fim do sofrimento, está vindo aí uma nova história, e nós iremos se alegrar. Era tudo isso que o salmista estava pedindo para sua alma. Aleluia, Jesus. Eu louvarei na salvação da sua presença. O que te aflige tanto? De que tu tens sede? Pegue essa palavra, segure ela, pratique ela, porque certamente Deus falou ao teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Coloque a mão no teu coração. Eu sei que nesse momento algo novo irá acontecer contigo. Eu sei que algo maravilhoso da parte de Deus acontecerá contigo. Esse momento de angústia, ele vai passar. Mas enquanto ele não passa, você terá autoridade. Você terá esperança. Você terá a unção de Deus para dizer: aquieta, para, não perturba mais, chega. Senhor Deus, maravilhoso e eterno, Senhor, eu sei que encontra-se milhares de pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Nós sabemos o tamanho do alcance das redes sociais, Pai, e eu sei que isso é permissão Tua, Pai. Nesse exato momento se encontram pessoas que estão passando por situações adversas, outras piores do que a que o salmista estava passando, Pai. E eu quero te pedir, na autoridade do Teu Espírito Santo,
Que o Senhor toque agora no íntimo da alma dessa pessoa que se encontra isolada, que se encontra, meu Pai, chorando noite e dia, que encontra pela frente pessoas que só fazem o acusar, que só fazem, meu Pai, julgar, pessoas que se encontram sem comer nada, sem pentear o seu cabelo, a sua alma se encontra terrivelmente abatida, ela não tem planos, ela não tem mais esperança, essa pessoa, meu Pai, perdeu o gosto de viver. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, se ela estiver pensando, meu Pai, em tirar a sua própria vida, achando que isso é a solução, eu quero te pedir agora, repreenda agora o espírito da morte, que todo mal bata em retirada, e que o Senhor entra com providência, e que os teus anjos, ó Pai, estejam no lar dela agora, no seu trabalho, na sua família, em que o teu Espírito Santo também, Pai, possa estar agindo na vida dela, tocando em cada órgão dela, Pai, tocando, meu Pai, de uma forma grandiosa, trazendo restauração, força, ânimo, coragem, alegria na sua alma, para que ela possa sorrir grandiosamente para fazer a tua obra, porque eu sei, Senhor, que tu tens um lindo projeto na vida dele e na vida dela. Pai, toma nas tuas mãos, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Faz o teu querer, Pai. Age de uma forma maravilhosa, e que o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Queridos, nós estamos finalizando. Quero glorificar a Deus pela tua vida. Você que esteve conosco até agora. Você que continuará assistindo outras lives. Peço a Deus que te dê uma noite abençoada. Peço a Deus que te dê um sono reparador. E que Ele possa suprir as tuas necessidades. Eu quero finalizar agradecendo ao meu Deus por tudo, a minha liderança mais uma vez. A todos os irmãos que estão fazendo a live. A todos vocês que estão em casa. Eu quero orar finalizando. Coloque a mão no teu coração mais uma vez. Feche os teus olhos. Eu quero dar a bênção apostólica. Eu sei que Deus está fazendo coisas maravilhosas, porque Ele é fiel. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre, e todos dizemos amém. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus.